Infelizmente, esse acaba de se tornar o vídeo mais visto sobre o Brasil no Twitter. Mais de 20 milhões de pessoas já assistiram ao vídeo das queimadas em Rondônia, que ajudou a espalhar a hashtag #PrayForAmazônia pelo mundo na última quarta-feira, 21 de agosto. Sim, estamos enfrentando a pior onda de incêndios na Amazônia nos últimos 7 anos. Tá, mas o que está causando esses incêndios? Eles são criminosos ou esses incêndios são naturais pela época do ano? E qual a real importância da Amazônia pra gente? É tudo isso que falam mesmo? Olá, meus queridos amigos, eu sou o Felipe Castanhari e hoje eu vou tentar explicar de uma forma simples o que está acontecendo na Amazônia. Então você já sabe, deixa o seu gostei aqui embaixo e se inscreva no canal, no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, clica lá e se inscreva para não perder nenhum vídeo. Junte-se a essa comunidade maravilhosa que valoriza o conhecimento e a informação. Se inscreva no canal e faça parte da galera. Mas vamos lá! Assim que as pessoas perceberam que a Amazônia estava queimando, o assunto foi direto para os trending topics, para os assuntos mais comentados. Celebridades se manifestaram, né? O Cristiano Ronaldo, Madonna, Leonardo DiCaprio. Só que é importante esclarecer que essas fotos são de queimadas de outros anos, não de 2019. Inclusive, o que mais teve foi gente compartilhando foto que não tinha nada a ver com o negócio. Mas é sempre assim, quando algo desse tipo viraliza, sempre vem acompanhado de desinformação. É por isso que eu estou aqui para explicar as coisas direitinho para vocês. Primeiro vamos entender onde tá rolando esses incêndios. É tudo na Amazônia? Não, não é não. Aliás, muita gente confunde Amazônia e Amazonas, tá? Amazonas é um estado brasileiro da região norte e a Amazônia é uma floresta que tem sua maior parte na região norte do Brasil, mas também ocupa territórios de outros países. Mas voltando, as queimadas não estão acontecendo exclusivamente aqui no Brasil. Essas queimadas estão rolando também em vários outros países da América do Sul, como por exemplo Argentina, Paraguai e Bolívia. E mesmo aqui no Brasil não é só a floresta amazônica que está ardendo. Outros estados como Mato Grosso, São Paulo e Paraná também têm focos de incêndio. Então tem incêndio rolando em vários tipos de vegetação, é cerrado, é pantanal, é mata atlântica, então não é só no Brasil e não é só na Amazônia. Agora que você sabe onde isso está acontecendo, é hora de explicar as causas desses incêndios. Algumas pessoas, como o próprio ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, estão falando que essas queimadas são comuns nessa época do ano, por causa do tempo seco. E isso por acaso é verdade? Então, é uma meia verdade. Sim, o tempo seco do inverno contribui muito para que o fogo se espalhe. Porém, isso não quer dizer que a Amazônia fica seca ao ponto de incêndios começarem de forma espontânea. Se a gente estivesse falando do Cerrado, que é muito mais seco, isso poderia acontecer sim, até com certa facilidade. Mas na Amazônia é praticamente impossível. Praticamente porque, sei lá, pode rolar uma tempestade e um raio cair no meio da floresta dando início a um incêndio. Isso é possível? Claro que sim, mas seria um fato isolado. Resumindo, a gente pode partir do princípio que de cada 100 incêndios que rolam na Amazônia, 99 deles com certeza foram causados pelo homem. De acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre agosto de 2018 e julho de 2019, tivemos um aumento de 50% nos alertas de desmatamento. Esses alertas coincidem com o prometido Dia do Fogo, organizado por fazendeiros do sul do Pará, que segundo eles servia para mostrar trabalho para o presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, o próprio ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, após sobrevoar áreas atingidas pelas queimadas no Mato Grosso, ele afirmou que os incêndios que ele observou eram de origem criminosa. O próprio ministro falou, origem criminosa. Aqui na cidade, claramente no perímetro urbano, fogo colocado proposital. Mas por que estão queimando as nossas florestas, meu Deus? Bem, antes de mais nada, o Código Florestal libera queimadas em algumas situações. Então existem lugares onde você pode queimar legalmente, mas a pessoa precisa ir sempre antes num órgão ambiental dizendo quando e onde pretende fazer essa queimada para conseguir uma autorização. Os incêndios que são causados pelo homem têm dois objetivos diferentes. Um é usado para limpar a área depois da colheita, ou seja, preparar o solo novamente para um novo plantio. O outro é usado para desmatar uma área. Esse segundo é feito da seguinte forma. Primeiro cortam-se as árvores de um local, normalmente com o que é chamado de correntão, Dois tratores interligados por uma imensa corrente vão andando e derrubando as árvores. Essa floresta que foi derrubada fica um tempo lá no chão secando, geralmente adentrando a estação de secas, pois só assim a vegetação perde umidade o suficiente para que seja possível colocar fogo nela. Só depois que toda a vegetação foi queimada que é possível plantar o capim que os gados irão comer.
O problema é que esse fogo das florestas já derrubadas muitas vezes escapa para áreas não desmatadas e, caso esteja seco o suficiente, acaba queimando também florestas que estão de pé. Esse é o principal tipo de queimadas que estamos vendo na Amazônia. Everything starts with a small logging road going to the forest. The road stays, and then a cattle rancher arrives, and then he starts cutting the remaining tree, burns everything to put cattle. Então, pelo que tudo indica, a maior parte do desmatamento está vindo de incêndios criminosos. Só que assim, desmatamento no Brasil não é uma novidade, não é algo novo, trending, não. Desmatamentos sempre foram um problema grande por aqui. Estima-se que 17% da floresta amazônica desapareceu nos últimos 50 anos. Só que o assunto pegou fogo de uns tempos pra cá, desculpa o trocadilho, depois que vários estudos do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram divulgados e passaram a ser noticiados pela imprensa. Na real, toda essa questão começou de verdade por causa dessa notícia aqui. Um aumento de 88% no desmatamento. Ok, isso é muito, isso é pouco, parece muito. Bem, em junho de 2019 foram desmatados 920,4 quilômetros quadrados de florestas na Amazônia. Um desmatamento equivalente a mais que o dobro da área da cidade de Curitiba, que é a capital do Paraná. E tudo isso em apenas 30 dias. Mas também é importante dizer que o próprio INPE aconselha a não olhar essas estatísticas pegando apenas um mês, porque como são alertas de desmatamento, muitas vezes não deu tempo de checar se o desmatamento foi ilegal ou não. Mas isso não impede a gente de ver que esses dados mostram uma tendência que é das piores possíveis. Agora, quem não curtiu muito esses dados foi o nosso presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmou que tinha certeza que os dados eram mentirosos e insinuou que o diretor do INPE era traidor e que podia estar trabalhando para alguma ONG ao divulgar esses dados. O diretor do INPE na época, o físico Ricardo Galvão, rebateu essas críticas falando que o trabalho do Instituto é sério e que os dados eram sólidos. Nós temos a maior série histórica de dados de desmatamento de florestas tropicais respeitada mundialmente. O resultado, ele foi exonerado do cargo de diretor do INPE. Ou seja, o ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes, tirou ele do cargo de diretor. Mas pera, por que isso aconteceu? Os dados do INPE são de fato mentirosos? Seria Ricardo Galvão um charlatão e o INPE um instituto meia-boca? Bem, o Ricardo Galvão é professor do Instituto de Física da USP e um dos membros mais respeitados da Academia Brasileira de Ciências, tendo começado a sua carreira no INPE em 1970. Então não, o Ricardo não é um charlatão, mas a questão aqui não é nem ele, porque o presidente aparentemente não tinha nada contra ele. Aliás, ele não sabia nem mesmo o nome do diretor do INPE, não sabia nem quem era. A questão mais séria a se analisar aqui gira em torno dos dados divulgados, que o presidente falou que são mentirosos. Certo, mas como saber se eles são reais ou não? Como se mede um desmatamento? Será que os técnicos do INPE ficam andando dia e noite em nossas matas, contabilizando árvore por árvore e marcando em seu bloquinho de notas da Hello Kitty? Não. Eu não sei se muita gente sabe, mas o INPE é uma espécie de NASA brasileira que monitora a Amazônia de diversas formas por satélite. A primeira consegue detectar o que eles chamam de corte raso, que é quando a vegetação de uma região sumiu por completo. A segunda identifica desmatamentos quase em tempo real, funcionando como um sistema de alerta que dá suporte à fiscalização do IBAMA. O terceiro modo monitora o que aconteceu com a área desmatada. Os dados desse monitoramento são utilizados para entender se o motivo do desmatamento foi agricultura, pecuária, ação de madeireira, etc. E eles também têm um quarto modo que é chamado de Programa Terra Brasilis, que junta os dados do primeiro e segundo programas para mostrar um panorama geral do desmatamento na Amazônia. E foi justamente daí que surgiu a informação que os alertas de desmatamento de junho de 2019 foram 88% maiores que os de junho de 2018. Beleza, Castellari, entendi como o INPE monitora lá por satélite, beleza, mas como essas informações foram vazadas para a imprensa? Então, essas informações foram vazadas, na verdade não foi vazada, o INPE só postou no site deles mesmo. Os dados do programa Terra Brasilis estão disponíveis online. Qualquer pessoa do mundo pode entrar no site do INPE e acessar essas informações. E é justamente aí, nesse detalhe, que mora o absurdo da coisa. O presidente ficou bravo porque a imprensa divulgou dados que já eram públicos. E já eram públicos por causa da Lei de Acesso à Informação. Então, quando o INPE lá
detecta um dado qualquer, ele tem que subir esses dados, no caso o ministro Marcos Pontes, Ciência e Tecnologia, antes passando pelo IBAMA, para divulgar, não pode na ponta da linha alguém simplesmente resolver divulgar esses dados, porque pode haver algum equívoco, pode. Só que é isso, Bolsonaro não gostou dos dados e ele foi lá e exonerou o diretor do INPE. O problema não é o dado do desmatamento aparecer no jornal. O problema é o desmatamento. Eu sei, parece muito óbvio, mas no atual momento a gente precisa explicar exatamente o da coisa. Um abraço aí pro Reinaldo Azevedo, sou fã. Só que, pessoal, exonerar o diretor do INPE não impediu que os dados sobre desmatamento do mês de julho fossem ainda piores que o mês de junho. Foram registrados alertas de desmatamento em uma área de 2.254,9 km². Se a gente comparar com julho de 2018, quando foram 596,6 km², temos um crescimento de 278%. 278%. E é óbvio que o mundo se virou pro Brasil, uma vez que a floresta amazônica é o nosso pulmão do mundo, né? É o pulmão do mundo. Não, não é. Não é, você aprendeu errado. Não é o pulmão do mundo. A Amazônia produz sim uma quantidade absurda de oxigênio. Porém, a própria floresta, que abriga a maior biodiversidade do planeta, consome todo esse oxigênio. Então sim, produz muito oxigênio, mas consome tudo. O certo seria dizer que a Amazônia é o umidificador do planeta. A principal fonte de umidade da Amazônia é o Oceano Atlântico. Os ventos da região do Equador empurram a umidade do oceano para dentro da floresta. As plantas não só usam essa umidade, como devolvem cerca de 20 bilhões de toneladas de vapor de água por dia para a atmosfera. Isso cria um enorme rio, mas eu não tô falando do rio Amazonas, e sim de um rio feito de nuvens que corre por cima de toda a floresta amazônica. É assim que ela produz as chuvas que caem não só na floresta, mas em várias outras regiões à sua volta. Brasileiros agradeçam muito a existência da Amazônia, porque sem ela, talvez você morasse num deserto. Eu não sei se você já reparou, mas os desertos tendem a se formar em regiões de latitude média. Observe o deserto de Kalahari na África, ou o Atacama no Chile, ou o deserto da Austrália, Saara. Bem, acho que já deu pra entender, né? Agora, na América do Sul, principalmente naquele quadrado ali, Cuiabá, São Paulo, Buenos Aires e os Andes, na teoria, essa região deveria ser um deserto. Nos outros continentes, as regiões nessa latitude têm a tendência de serem áridas, mas aqui isso não acontece porque a Amazônia se encarrega de levar umidade até esses locais através de seu rio flutuante de nuvens que funciona literalmente como um irrigador, fazendo chover nesses lugares. O problema é que um dos efeitos do aquecimento global é o aumento da temperatura dos oceanos. Como o Atlântico está cada vez mais quente, parte da umidade que vinha do Equador começa a viajar para outros lugares, ao invés de ir para a Amazônia, e isso deixa a floresta mais seca. E aí o desmatamento se torna um problema maior ainda, porque uma região da floresta que perde sua vegetação natural fica ainda mais seca e vulnerável ao fogo. Então, se você coloca uma pessoa incendiando uma parte da Amazônia e junta isso com a floresta estar mais vulnerável ao fogo, o resultado é que esse fogo pode se espalhar ao ponto de sair de controle, devastando uma região muito maior do que deveria. Então, não é surpresa para ninguém que no ano que o desmatamento começou a disparar, a Amazônia se tornou o principal palco de queimadas no país. De cada 3 incêndios registrados em agosto, 2 tinham rolado na Amazônia. Isso corresponde a 65% das queimadas do país inteiro nesse período. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde que a medição começou em 2003. A Agência Espacial Americana NASA afirmou que 2019 é o pior ano de queimadas na Amazônia brasileira desde 2010. Isso ajuda a explicar o fato do Brasil estar passando pela pior onda de queimadas dos últimos 7 anos. Os números realmente indicam um cenário bem assustador. Em 2018, por exemplo, tivemos mais ou menos 40 mil queimadas entre 1 de janeiro e 23 de agosto. Nesse ano foram mais de 78 mil. Galera, é quase o dobro. Mas se você ainda não está convencido, deixa eu te mostrar uma coisa. As 10 cidades do Amazônia que registraram o maior índice de desmatamento são justamente as que tiveram agora mais focos de incêndio. Viu como uma coisa está conectada na outra? Então, juntando todas essas informações, o resultado é o que estamos vendo agora na Amazônia. Mas, infelizmente, para o nosso presidente, o motivo das queimadas pode ser outro. Pode ser fazendeiro, pode. Todo mundo é suspeito. Mas a maior suspeita vem de ONGs. Pois é, não existe absolutamente nenhum indício de que os incêndios estão sendo causados por ONGs, tá?
não existe. Neste exato momento, na Amazônia, temos regiões inteiras de fauna e flora sendo completamente destruídas. E isso não é um problema local, como eu falei, esse é sim um problema de escala global. Como as árvores têm a capacidade de reduzir os gases de efeito estufa por causa da fotossíntese, a floresta amazônica precisa ser preservada a todo custo para não agravar ainda mais o aquecimento global. Mas o que está acontecendo é justamente o contrário. Ela está desaparecendo a cada dia. E ao serem queimadas, essas árvores estão mandando para a atmosfera ainda mais gás carbônico. Então tá vendo? Ao desmatar, você ainda está jogando gases poluentes para a atmosfera. E isso intensifica o aquecimento global, que vai fazer a gente torrar. Como a Amazônia é fundamental para regular a temperatura do planeta, isso se tornou um problema global. Mas se você é uma daquelas pessoas queridas, muito legais e maravilhosas, que acha que todo esse alarde é desnecessário, de que na prática isso não tem efeito nenhum na sua vida, já que não irá afetar a economia do nosso país de nenhuma forma, eu me atrevo a dizer que você está muito enganado. Isso afeta sim, e inclusive já está cobrando um preço bem salgado para o nosso país. Vocês ouviram aí nos noticiários um tal de Fundo Amazônia? Então, esse é um projeto internacional para combater o desmatamento na Amazônia e tem a Alemanha e Noruega como os principais financiadores. Pois bem, a Noruega já bloqueou o repasse de 132,6 milhões ao Fundo Amazônia. A Alemanha também já anunciou que vai suspender 155 milhões em doações para o meio ambiente não vinculadas ao fundo. E esse bloqueio aconteceu porque a equipe do governo mudou de forma parcial a equipe de gerenciamento que administra esse fundo, quer dizer, administrava. E o governo deixa isso acontecer justamente no momento em que estamos sem dinheiro, já que o próprio governo afirma que um dos problemas na fiscalização dessas áreas é justamente grana, money. Aliás, é meio trágico que a principal queixa do governo é que não existe dinheiro para fiscalizar a Amazônia ou preservar o meio ambiente de forma geral. O que eles não falam é que existia uma iniciativa que funcionava assim. Uma empresa que recebeu uma multa ambiental poderia ter desconto na multa caso aplicasse dinheiro em programas ambientais. Mas aí o nosso ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, cancelou o projeto, dizendo que esse dinheiro não poderia ir para ONGs. Então, se tá faltando dinheiro, não faz muito sentido essas atitudes. E o que agrava ainda mais a situação é a maneira com que o nosso presidente se comporta. A resposta do nosso presidente à Alemanha foi que os alemães deviam usar esse dinheiro para reflorestar o próprio país, que teoricamente precisaria mais disso do que o Brasil. Ele também postou um vídeo fake falando que a Noruega é um país que mata baleias no Polo Norte e não tem nada para oferecer para o Brasil. É claro que eu também preciso informar que a Noruega é um dos únicos 3 países do mundo que ainda permite a caça às baleias. E também é o principal acionista da mineradora Hydro Alunorte, acusada de ter provocado um acidente ambiental com água contaminada no passado, justamente em uma região da Amazônia que fica no Pará. Então eles não são um super exemplo de preservação, mas a questão é que não adianta divulgar um vídeo fake para atacar a Noruega e dizer que o governo norueguês não tem nada a oferecer para o Brasil. Na verdade eles têm, né? 132 milhões do Fundo Amazônia. Mas o que o próprio Bolsonaro e as pessoas que apoiam esse tipo de discurso mais deselegante não percebem, isso tem um efeito extremamente negativo para nossa política externa. Não faz muito tempo que foi assinado um acordo comercial enorme entre o Mercosul e a União Europeia, que pode ser ótimo para o Brasil, criando oportunidades comerciais gigantescas, o que faria muito bem a nossa economia, só que a sustentabilidade é um ponto muito importante do tratado. Isso não quer dizer que os outros países são super-heróis do ambientalismo e a preocupação deles é 100% com o meio ambiente. Claro, o ambiente é sim uma pauta importante hoje, mas estamos falando de países. Vamos ser sinceros, países não têm amigos, países têm interesses. Pense que um fazendeiro europeu não é contra o crescimento do Brasil porque tem um problema pessoal com a gente. O lance é que esse cara é obrigado a respeitar leis ambientais e isso faz o custo do produto dele aumentar. Ele não quer competir com o produto brasileiro que acaba sendo mais barato que o dele simplesmente porque é feito sem sustentabilidade nenhuma. E se você estivesse no lugar desse fazendeiro, você também não iria querer isso e iria pressionar o governo do seu país para barrar esses produtos brasileiros. Então entenda que a falta de sustentabilidade pode sim prejudicar muito o Brasil economicamente. Principalmente quando pensamos em produtos do agronegócio, que é um dos pilares da nossa economia. Tentar esconder os dados sobre desmatamento ou dizer que eles são mentirosos não ajuda ninguém. Tem satélite no mundo inteiro monitorando a Amazônia, não adianta. E não me entenda mal,
Não, o Brasil não tem leis ruins de preservação do meio ambiente. Não, elas são bem sólidas. O grande problema é que elas não são respeitadas e nem aplicadas. E esse é o grande problema. E assim, não podemos esquecer o fato do presidente ter tentado acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Ele só recuou porque foi extremamente criticado. Um governo que colocou um ruralista a favor da mineração em terras indígenas como presidente da FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Não vamos esquecer também que no mês de julho teve um recorde na liberação de agrotóxicos. E assim, essa é só a ponta do iceberg. Isso porque as políticas ambientais desse governo beiram o absurdo. Mas hoje temos um ministro do meio ambiente que quase zera a verba de combate a mudanças climáticas. Então não temos como ignorar que sim, o governo atual é parte do problema. Sim, é verdade que nunca tivemos um governo 100% ambientalista. Não, isso nunca aconteceu. Você pegar o governo do Fernando Henrique e os primeiros anos do Lula, o desmatamento na Amazônia era muito alto, por causa de uma expansão enorme que rolou na época com a pecuária e a produção de soja. Só que a partir de 2005 o desmatamento começou a cair porque foi aí que o INPE começou a usar o programa DETER, que ajudou demais na fiscalização do IBAMA. E aí, depois de quedas em vários anos, o desmatamento voltou a subir em 2016 porque o governo Temer fez um monte de concessões para ruralistas para aprovar o impeachment e depois para passar reformas impopulares. O Brasil tem uma boa política ambiental e a gente não pode regredir nesse aspecto. Precisamos continuar criando e incentivando leis que preservem o meio ambiente. Precisamos também fortalecer os órgãos ambientais. Mas, além disso tudo, é preciso que o governo fiscalize. Fiscaliza, governo! Porque se houvesse uma fiscalização efetiva, por exemplo, da Amazônia, eu tenho certeza que não estaríamos passando por essa situação. E é isso que está acontecendo na Amazônia. Por isso é muito importante que você compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos para que eles entendam e possam se engajar nessa causa. Não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo se você quer que eu faça mais vídeos desse. E também não se esqueça de se inscrever no botãozinho vermelho aqui de baixo. Essas foram as pessoas maravilhosas que foram lá no meu Instagram e pediram o tema desse vídeo. Pensou num tema legal? Me segue lá no Instagram, comente alguma foto que seu nome vai aparecer aqui. E é isso, muito obrigado pela audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu! É nóis.